Hugo Albuquerque, editor da Jacobin, muito obrigada aí pela presença, e nós quero muito sua análise aí sobre a guerra, estamos aí com risco de uma guerra nuclear. Dri, boa tarde, Renato, aqui uma boa tarde a todo mundo que nos acompanha. É um momento muito delicado. Eu coloquei essa questão, já havia dúvidas, muita gente duvidava que os Estados Unidos poderiam autorizar a Ucrânia a atacar o território russo, mas desde o momento em que os Estados Unidos, na administração Biden, e seus aliados na França e no Reino Unido entregaram esse tipo de míssil para a Ucrânia, naturalmente, eles já deram autorização tácita para um ataque. Você não entrega um revólver cheio de balas para alguém para que essa pessoa não atire. Um revólver serve para atingir alguém. Se o revólver está lá e tem balas, você dá para alguém, é uma autorização para um ataque. O que sempre faltou foi a ordem de ataque, porque quem comanda a Ucrânia do ponto de vista militar estratégico é o comando militar dos Estados Unidos, o que a gente chama de Pentágono. E o Biden fez isso nessa saída dele do governo como uma retaliação ao Putin, para que também a Rússia não obtivesse uma vitória ou avançasse mais até o final do mandato dele. Então, ele coloca uma situação de a Ucrânia poder atacar a Rússia para que ela pare de avançar, e dois, para que essa vitória da Rússia ocorra com um custo humanitário pesado. Daqui a pouco pode ser que a Ucrânia ataque com mísseis, eventualmente, áreas habitadas, áreas ali, não bases militares da Rússia, com o intuito de provocar uma resposta. Isso está muito claro. E para quê? Para que depois o ataque ucraniano seja apagado, como os ataques da Ucrânia contra o leste do seu próprio país foram apagados durante 8 anos pela imprensa internacional, pela grande mídia brasileira. E quando a Rússia fez alguma coisa, por conta da expansão da OTAN para a Ucrânia, é que veio se falar de uma violência, como se uma violência tivesse nascido do nada, da parte da Rússia, que nunca pretendeu entrar em guerra contra a Ucrânia. Né? Essa guerra acontece como uma resposta para a expansão da OTAN. A mesma coisa agora. Então, o Biden tomou essa última decisão, é um gesto final do Biden. Isso é muito dramático, né? Porque a Rússia, não à toa, fez a Operação Z, porque temia o que seria a chegada da OTAN definitivamente ao Mar Negro e o que seria a ameaça para a Rússia de ter mísseis da OTAN instalados na Ucrânia. Esse sempre foi o objetivo da OTAN chegar lá. Isso não está acontecendo porque o Putin respondeu. Está acontecendo porque esse sempre foi o plano. Que tinha um objetivo, derrubar o governo do Putin e mudar o regime na Rússia. Não por um regime menos ou mais autoritário, mas para colocar um regime lá, não importasse o qual, que fosse, digamos, alinhado com o Ocidente. Essa sempre foi a briga ali dentro. E é isso que a gente está testemunhando agora, com desdobramentos muito perigosos. Sim. Tem aqui o comentário do Luiz Fernandes. E a audácia do Biden fazer isso no encontro do G20, né? No G20, ele autorizou, né, esse envio de recursos lá. E agora... Rovai quer fazer uma pergunta? Não, então, eu queria saber do Hugo o seguinte, se ele tem condições de avaliar se, porventura, esses ataques forem feitos à Rússia em áreas habitadas, qual seria o resultado, né? Se a Rússia entraria numa guerra nuclear ou se a Rússia atacaria com outros tipos de armamentos e quem levaria vantagem no confronto desse? Olha, Rovai, eu acredito que se isso acontecer, e não é impossível que ocorra, na verdade isso já estava lá no horizonte há muito tempo, está acontecendo bem devagar, mas tudo está acontecendo. Provavelmente a gente teria uma resposta da Rússia com armas convencionais, mas muito dura, por exemplo, com bombas termobáricas, algum tipo de armamento assim, contra as principais cidades da Ucrânia, contra Kiev, contra
Lvov, porque a guerra é sempre trágica, mas essa guerra ela tem sido disputada quase como aquelas guerras antes da Primeira Guerra Mundial, né? Você não tem um ataque que mira a população civil, não é como Gaza, você tem uma disputa ali de tropas num campo de batalha, um ataca a base do outro, ocorrem acidentes, em alguns momentos ocorrem, sim, externalidades onde a população civil é atingida, mas o alvo prioritário não tem sido a população civil. Por isso que morre tão pouca criança, tão pouca mulher, tão pouco idoso, proporcionalmente falando. É uma tragédia, não estou justificando, mas eu só estou apontando que não é uma guerra como a dos Estados Unidos no Iraque. Os Estados Unidos chegaram lá e bombardearam Bagdá. Bombardearam a cidade, pegou a casa do povo, matou o povo, morreram 1 milhão de pessoas. E é assim que os americanos lutam a guerra, assim que a OTAN lutou a guerra na Iugoslávia, bombardeando Belgrado. Essa guerra não tem sido disputada assim. Inclusive, por isso, ela é tão demorada, porque a infraestrutura civil ela não é o alvo, a população não foi tão imediatamente atingida quanto nas guerras que a gente costuma ver, como é a guerra no mundo há 100 anos. Pode ser que isso mude, né? Pode ser que eles forcem isso para tentar desmoralizar o Putin de, bom, vamos ver o que vai acontecer se a guerra chegar na Rússia e atingir a população civil da Rússia dentro do território russo. O Putin vai cumprir o que ele está fazendo ou ele simplesmente vai ficar desmoralizado? Então, o Putin já provou que ele é capaz de responder de força contida, mas que o alvo dele não é a população civil. Se a população civil da Rússia se tornar alvo, sim. Mas a grande questão é saber se a Rússia vai atacar a Europa também, porque pode ser que a Rússia responda atacando a Europa, a depender de quem ajudar nesse tipo de ataque, ou atacando satélites. Então, talvez a gente tenha uma resposta contra as cidades ucranianas e com o uso de armamento que derruba satélites, o que pode causar um caos na telecomunicação mundial, mas a gente pode ter alguns satélites aí da OTAN sendo derrubados. Então, a gente pode ter esse primeiro quadro. Se os americanos vão entrar, eu duvido muito. Eu acho que está naquela situação de blefe, do tipo, se o Putin fizer, ele vai ficar como um pária mundial, mas a depender do ataque, vai ter uma resposta muito dura. E a depender do ataque, isso pode não ser da escolha do Putin. Se ele não quiser fazer, pode ser que ele caia. E porque, inclusive, há pressões na Rússia para encerrar esse conflito da forma que for. O correto seria o Putin tentar determinar a rendição incondicional da Ucrânia antes de fazer um ataque. E eu não acredito que a Ucrânia vai mudar de direção, pelo seguinte, hoje de manhã, estava falando com o Mauro Lopes, nosso amigo. Eu acho que o caminho da Ucrânia lembra muito o Paraguai na Guerra do Paraguai. É claro que o Paraguai lutou pela sua soberania, pelo seu interesse nacional, até tentando tomar a terra brasileira, mas era uma luta do Paraguai no século XIX, lá com Solano Lopes, para o país se impor. Mas chegou um ponto que o Paraguai perdeu a guerra, ele continuou lutando de uma maneira maluca, e o Brasil lutou, e no final das contas o país foi dizimado. A Ucrânia, no sentido inverso, né, se colocando como um peão dos Estados Unidos, ela tomou a decisão que é lutar até o fim. Claro, por vários motivos que isso pode ter acontecido. Uma é o discurso antirrusso, que surgiu na Ucrânia de 30 anos para cá, o discurso nacional chauvinista, o dinheiro da OTAN que entrou e que irrigou toda a sociedade ucraniana, que jamais viu esse dinheiro pós-União Soviética, com investimentos pela paz, com investimentos produtivos. O que o povo ucraniano, que vive muito mal, viu, é a grana da OTAN entrando para te dar uma arma, um uniforme e você combater, para ganhar 10, 15 mil reais, por assim dizer, no fronte, e você nunca viu essa grana. Então, é isso que motiva essa guerra acontecer. Então, tem um fenômeno totalmente anormal que faz a Ucrânia ficar combatendo por uma guerra que não é dela, desde o início. E lamentavelmente, eu não acho que isso vai mudar. Eu acho, inclusive, que há a possibilidade, se a Ucrânia começasse a perder, que ela usasse esse armamento sem o apoio ocidental contra a Rússia, como um último tiro antes da queda. Então, é uma situação delicada que, a menos que tenha uma intervenção do governo americano muito decisiva, e o Biden não fará isso, o Biden fará ao contrário, o Biden está disposto a, bom, já que eu vou perder, vamos fazer a Ucrânia atacar a Rússia ganhar essa guerra de uma maneira suja, porque aí eles vão bater no Putin, de um jeito que eles não batem no Netanyahu, né?
como eles municiam Netanyahu com armas, com apoio, então Netanyahu não é o direito de defesa de Israel. Se o Putin fizer igual o Netanyahu, 10% do que o Netanyahu fez na Palestina, eles, claro, vão transformar o Putin no novo Hitler. Porque isso não tem a ver com ética, não tem a ver com moral, isso tem a ver com uma disputa ali entre os países. E eu acredito que isso cria um problema enorme para o Trump quando ele entrar no poder, porque o Trump ele quer parar essa guerra não porque ele seja bonzinho, porque essa guerra realmente é ruim, né? Não no sentido apenas ético, ela é uma guerra ruim para a economia americana, ao contrário do que o Biden tinha vendido originalmente. Ajudou a turma da arma a vender muita arma, ajudou a turma do petróleo, mas para a economia americana como um todo, essa guerra não foi boa, efeito negativo de inflação, juro alto. Então, é por isso que o Trump quer acabar com isso. Não é porque o Trump é bonzinho em qualquer sentido. Embora hajam pessoas na administração do Trump que sejam a favor de manter esse conflito, ou tentarem um meio termo, né? A turma do Trump em si, ela é mais favorável a terminar isso, por razões econômicas, por razões estratégicas também, mas hoje por razões econômicas. Então, a gente tem que torcer para que essa guerra não escale mais até a posse do Trump, por incrível que pareça. Não estou dizendo, o Trump ele pode iniciar uma guerra na Venezuela, no Irã, pode piorar a situação contra a China. Eu estou falando desse caso específico e do interesse americano. E o Biden, ele começou essa guerra e ele não gostaria de terminar o mandato dele com a Rússia avançando mais, ou a Rússia dominando todo o Donetsk. Essa que é a questão que eu imagino. E é uma retaliação também ao Putin, que no fim das contas não foi derrotado rapidamente por ele, como ele imaginava inicialmente. Porque essa guerra não foi feita para durar tanto tempo. Era para criar uma armadilha para a Rússia ficar atolada ali, as sanções ocidentais serem aplicadas e haver uma queda do regime. Isso não aconteceu. Então, tem uma retaliação desse tipo dos democratas. Muito bem. E só também o Netanyahu hoje, né, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional à prisão. E 124 países foram notificados para prendê-lo. Qual que é a sua avaliação? Aliás, assim, qual a avaliação do... Pode falar, Roberto. Não sei, ele caiu? Ele caiu. Ele caiu. Deixa eu aproveitar enquanto se ele volta, agradecer a Iraci Gomes, que mandou o super sticker, e a Laline tinha mandado para o Glauber, infelizmente chegou depois aqui para mim, mas para avisar quando será a próxima reunião do Conselho Sem Ética do Congresso Nacional para julgar a continuidade do teu mandato. Estarei lá ombro a ombro contigo, consultadores do PSOL. A gente com certeza vai avisar aqui também, a gente está cobrindo e acompanhando esse caso do Glauber. E a Laline diz: Hugo, tua fala me acalma, mesmo quando você fala sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Gente, uma guerra nuclear, só isso, né? Eu acho que não acontece, Laline. Eu acho que no primeiro momento não vai acontecer. Eu acho que muita coisa vai ter de acontecer para isso ocorrer. E eu acho que mesmo com a maluquice americana, eles... Acho que alguém... Qual o futuro do Netanyahu, hein? O futuro do Netanyahu é continuar governando Israel, até que alguma força o derrube. Como o Trump entra, basicamente você não vai ter... Agora, se a Câmara ganha, o Netanyahu ia cair? Não ia cair. Ponto. O Netanyahu, na minha opinião, tem adversários que são o seguinte, adversários internos em Israel. Isso aí ele tem. A gente tem de entender como vai ser essa dinâmica. E a possibilidade do Netanyahu cair por uma força externa é Israel ousar uma guerra contra o Irã. E aí, no meio de uma grande confusão, isso der errado de alguma maneira, e ele cair. Né? Na verdade, o Vance, o vice do Trump, já falou que não quer uma guerra contra o Irã agora. Mas há pessoas no governo do Trump que querem muito a guerra contra o Irã. De novo, o Trump talvez não queira entrar numa guerra não só por convicção isolacionista, mas porque ele tem medo do efeito econômico disso, sabe? Tem um chute ali inflacionário e essa popularidade aí meio que ocasional conferiram ele por conta da economia, se volte muito rapidamente contra ele. E aí ele seja derrubado. Então, não vai acontecer uma guerra contra o Irã, a menos que o Netanyahu faça uma besteira muito grande, aconteça alguma coisa no meio do caminho. Ou eles matem o Trump e o Vance. Também pode acontecer, né?
A gente sempre tem de lembrar que é sempre mais fácil matar um presidente americano do que prender. E eu dizia isso lá atrás. Tentaram matar o Trump, faltou um pouquinho. Se não acontecer uma guerra, Netanyahu vai ficar no poder. É isso. A menos que a oposição, a oposição liberal, neoliberal de direita, que é a contra o Netanyahu, consiga derrubá-lo. Pode ser que aconteça na medida que essa guerra no Líbano reflua de alguma forma. Aí os israelenses vão sentar, bom, agora acabou a guerra, vamos remover o Netanyahu. O próximo governo de Israel vai ser muito diferente disso? Não. Ele pode ser uma versão mais bonitinha disso daí, mas vai ser uma versão disso daí, a menos que os Estados Unidos não queiram ou não possam mais ajudar Israel. Na realidade, pode ser que aconteça algum tipo de crise econômica nos Estados Unidos, isso não está fora do horizonte, isso pode acontecer, mas não está no horizonte de curto nem de médio prazo, não. A tendência assim, eu diria para você, Renato, tem 40% de chance do Netanyahu continuar no poder, mesmo depois de tudo. Tá? Então, a chance boa de não ser ele, mas o próximo governo israelense não vai ser muito diferente disso. Pode ser no blá, 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 mas na prática não vai ser. Muito bem. Muito obrigado, Hugo. Prazer vê-lo aqui de novo no Fórum 11:30. Muito obrigada, Hugo, pelas análises. Viu? Bom fim de semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau.